Salve, salve, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre o ligamento cruzado anterior. Aguenta que eu já volto. O ligamento cruzado anterior é um ligamento que está dentro da cápsula articular do joelho, entre o fêmur, que é o osso da coxa, e a tíbia. E junto com o ligamento cruzado posterior, ele ajuda na estabilização do joelho, seja na rotação entre o fêmur e a tíbia, e na anteriorização e na posteriorização da tíbia. O ligamento cruzado anterior impede que a tíbia anteriorize, e o ligamento cruzado posterior impede que a tíbia posteriorize. Então ele mantém a articulação centralizada. Qual que é o grande problema? Esse cachorro 6h15 da manhã, brincadeira, né? Bom, o ligamento cruzado anterior, ele está sempre envolvido em lesões onde há a fixação da tíbia e uma rotação de tronco, de corpo sobre o joelho. E aí essa rotação vai fazer com que o ligamento estire e aí vai chegar um momento limite que ele não vai suportar e vai arrebentar. Junto dele, normalmente, o ligamento colateral tibial e o menisco medial também estão envolvidos. A gente chama da tríade infeliz. Esses três itens do joelho, normalmente, numa lesão ligamentar do ligamento cruzado anterior, esses três itens eles acabam sendo lesionados. Além do ligamento cruzado anterior, o colateral medial e o menisco medial. É a tríade infeliz. Novamente eu trago o joelho aqui para vocês, para mostrar onde que fica o ligamento cruzado anterior. Então, eu tirando a patela da frente, o fêmur, que é o osso da coxa, o ligamento patelar, a bursa infrapatelar, me aparece aqui os ligamentos, ó. Aqui o cruzado anterior e o cruzado posterior. Além deles, eu tenho o menisco lateral e o menisco medial. Bom, vou deixar assinalado só aqueles que a gente está estudando então, tá? Que é o ligamento cruzado anterior. Então esse ligamento ele sai aqui da porção anterior da tíbia, no platô tibial, cruza por dentro da articulação e se insere no fêmur, que é o osso da coxa, certo? Então ele vai lá para posterior e se insere no osso da coxa, que é o fêmur. Tá? Numa lesão que eu exemplifiquei da tríade infeliz, quando acontece o rompimento do ligamento cruzado anterior, às vezes o menisco medial e o colateral tibial também são lesionados. A gente chama de tríade infeliz, tríade maldita. Isso aparece muito no futebol. Essas três estruturas são lesionadas ao mesmo tempo. Na época que eu trabalhava como fisioterapeuta do Santos, uma marca desportiva criou uma trava de chuteira em barbatana de tubarão, que falavam. Então, ao invés da trava da chuteira ser circular, ser como se fosse uma ponta, ela era uma barbatana, ela era mais alongada. E aquilo justamente era para aumentar a aderência do pé do atleta contra o solo. Só que o que acontecia? Quanto maior a aderência em rotação, pior para esse atleta. Então, às vezes ele pisava no chão, fixava muito bem o pé, não escorregava, e aí o corpo rodava sobre o joelho, ficava travado o pé no chão, e ele arrebentava o cruzado anterior. Tinha uma época que a gente atendia numa sequência, assim, 10 atletas de uma vez, todos com lesão de ligamento cruzado anterior. E a grande maioria que a gente perguntava usava essa chuteira em barbatana de tubarão, uma coisa assim que a gente falava na época. Tanto é que a marca desportiva até parou de fabricar esse tipo de trava e voltou para as travas antigas, que são as circulares. Elas travam a chuteira no chão também, mas o atleta tem maior liberdade para a movimentação. E aí o número de lesões acabou diminuindo. Claro que não é só isso que acontece. Os fatores externos, eles são preponderantes para que aconteça alguma lesão. Mas os fatores intrínsecos do atleta, se ele tem uma boa mobilidade articular, se ele tem uma boa flexibilidade da musculatura, se ele tem um equilíbrio do corpo, isso também conta e muito para que ele tenha ou não uma lesão.
mas esses fatores externos eles contribuem bastante também. É uma lesão que acontece de forma mais rara em pessoas, entre aspas, do meio comum. Isso acontece mais em desportistas, em pessoas que executam atividades com muitas mudanças de direção, pessoas que fazem exercícios lineares como corrida, natação, pedal, dificilmente vai ter esse tipo de lesão. Normalmente são pessoas que fazem deslocamentos como no basquete, futebol, vôlei, que exige muito da articulação do joelho, nessa frenagem, mudança de direção, rotação, e aí às vezes o pé fica fixo no chão e o corpo roda em cima do joelho, arrebentando esse ligamento. Então ela é um pouco mais rara em pessoas que não praticam atividades físicas de forma laboral, mas ela acontece também. A prevenção para esse tipo de lesão é manter o corpo o mais alerta possível, manter um equilíbrio muscular, tanto da parte anterior quanto a posterior, manter esse alinhamento da articulação. Existe um teste chamado isocinético que mede a força muscular tanto para extensão quanto para flexão de joelho, falando especificamente de membro inferior. Então tem que haver um equilíbrio de potência, de força entre a parte anterior da coxa e a parte posterior. E isso vai me mostrar que essa articulação está muito bem alinhada. Se eu tenho uma força exagerada, por exemplo, da parte anterior da coxa e uma fraqueza da parte posterior, essa tíbia, esse osso da canela, automaticamente já vai estar mais anteriorizado, vai estar mais para frente. Então a chance de repente de uma lesão, de alguma situação mais grave é maior do que se essa musculatura estivesse mais bem equilibrada, certo? Amanhã eu vou falar sobre lesões meniscais. Lembre-se, seu corpo, sua responsabilidade. Arregace as mangas e viva uma vida melhor.